E nos próximos capítulos da novela Renascer, em meio à dor e à tristeza que assolará a todos da fazenda do Inocêncio, o pastor Lívio discursará durante o velório do Venâncio. No entanto, o João Pedro pedirá que o pastor pare o velório imediatamente. Mas que conversa mais sem moda é essa, João? Questionará Inácia. Será aí que o João Pedro dirá que seu irmão não conseguirá descansar em paz enquanto o culpado por isso tudo continuar vivo e solto por essas bandas. O João dirá que o velório do Venâncio só continuará depois que ele pegar o desinfeliz que terá feito isso, e naquela mesma noite. Se o patrãozinho precisar, eu fico à disposição para trazer o traste aqui, dirá o Damião. E assim será feito. Armados, tanto o João como o Damião aparecerão na fazenda do Egídio. Com medo de acabar da mesma forma que o Venâncio, o Egídio não os atenderá de jeito nenhum e também pegará seu revólver, se escondendo atrás da porta do seu quarto. A dona patroa se tremerá de medo e pedirá que o Egídio seja homem e arque com as consequências, mas ele a mandará calar a boca. Nesse instante, um disparo será ouvido e mais uma morte será anunciada. Por outro lado, a Santinha aparecerá para o Inocêncio e o garantirá. Nosso filho tá vivo, Zé. Tira essa cara de choro e vai lá na sala abraçar ele. Eu fiz isso pela gente, Zé, dirá ela, deixando o marido assustado com o que se deparará ao chegar na sala. Um segredo virá à tona. Agora, antes de continuar, já deixa o seu gostei no vídeo se você gostaria que o Venâncio tivesse sobrevivido ao atentado e que o Egídio se lascasse pelo que fez. Tudo poderá acontecer assim que o velório do Venâncio é realizado na fazenda para o desespero de todos. Em meio à tensão e à dor, o pastor Lívio avisará o Egídio que há quem diga que o coronel esteja por trás do caos do Venâncio. E o homem se fará de bobo e dirá que não tem culpa de nada. Mas ao ouvir as acusações, a dona patroa desconfiará do marido e perguntará ao pastor que dia que o filho do ricaço faleceu. Ao saber, a dona patroa lembrará que o esposo passou o dia inteiro fora e ao retornar estava saltitando de alegria. E será aí que a coitada saberá que de fato o marido é um friagem, que é ceifador de vidas. Nesse meio tempo, na cidade grande, o pior acontecerá. As intrigas entre a Eliana e a Buba não vão cessar nem mesmo depois do José Venâncio partir dessa para uma melhor. As duas continuarão se bicando, a ponto da ex-modelo ameaçar fazer a vida da rival um marasmo de coisas ruins. Ela terá visto a psicóloga sem barriga e ameaçará contar a verdade ao José Inocêncio. A Megera ainda acusará a rival de estar tentando surrupiar a fortuna do fazendeiro. Afinal, esse seria o único motivo que explicaria o fato dela estar fingindo uma gravidez. A Eliana afirmará que a jovem é incapaz de ter um filho, e a Buba apenas ficará quieta diante do comentário. Ela não confirmará o que foi dito, tampouco contará que é uma mulher trans. Após o susto de ver a Buba sem o barrigão de grávida, a ex-modelo afirmará que vai abrir mão de tudo, exceto do apartamento e das roças de cacau. Ela perguntará à viúva onde o rapaz escondeu o dinheiro da venda da agência de publicidade, mas a jovem não terá essa resposta. A psicóloga, então, cansará de ser humilhada em sua própria casa. Furiosa, ela dirá a Eliana que sabe do caso dela com o Damião. E eu sou capaz de fazer um inferno na sua vida se não me deixar em paz. Deixa o Venâncio descansar em paz, sua bruxa, dirá a Buba, enquanto a Eliana quer a todo custo a herança do Venâncio. A Dondoca perderá o chão com a ameaça velada na frase.
Ainda assim, levantará a cabeça e dirá que fará a vida da rival um inferno caso ela decida espalhar isso. Mas o castigo da Eliana está chegando. A perua não contará mais com a compreensão da família do Inocêncio após a perda do José Venâncio. A ardilosa se tornará suspeita de ter arquitetado o atentado ao ex-marido, enxotada da fazenda do ex-sogro e largada no meio de uma estrada pelo ex-cunhado João Pedro. Após se aproveitar das mordomias da fazenda do Inocêncio e apresentar um comportamento nada simpático no local, a Eliana ficará em situação complicada após a tragédia que tirou a vida do Venâncio. A Eliana estará no Rio no dia da tragédia e tratará de voltar logo para Ilhéus. Ainda que ela estivesse longe, será imediatamente considerada suspeita. Afinal, era de conhecimento de todos que a miserável da mulher não tinha uma boa relação com o herdeiro e nem com ninguém da família dele. Será aí que o João Pedro plantará a semente da discórdia. Pois eu tô achando que Eliana pode ser uma das suspeitas. Aquele traste do Egídio é o principal, mas ela não deixa de ser, só trouxe desgraça pra vida do mano, dirá o João. Ele dirá ao pai que cogita a possibilidade da Eliana ter participado do crime como mandante. E lhe digo mais, painho, ela pode estar ali, ofuscada ali, mas eu tenho certeza que ela e Egídio são dois trastes igual, e nós devia de averiguar isso, e resolver na bala, igual fizeram com o mano, dirá o João. O Inocêncio pedirá que o João Pedro não cometa nenhuma loucura, e que esse assunto é dele, e ele mesmo vai resolver. A Eliana ficará ainda pior quando a Buba se mudar para a fazenda do Inocêncio, onde a própria ex-modelo está morando. Ela perturbará a rival a ponto de arranjar um barraco, e o dono da casa ficará tão estressado que a colocará para fora. Pois você vai me embora daqui, Eliana, e eu não quero te ver nunca mais. Você só trazia tormento para a vida do José Venâncio, e por isso não quero recordação nenhuma sua, dirá o Inocêncio, deixando a megera aos prantos. O ricaço terá até perdoado a safada pelo caso que ela teve com o Damião, mas as ofensas que a jovem disparará à Buba e, pior ainda, a Teca, ultrapassarão todos os limites. O Inocêncio será contundente ao enfrentar a ex-nora. Se a senhora não tem o devido respeito, ponha-se daqui pra fora e não me volte nunca mais, sua megera interesseira, soltará ele. A dondoca se recusará a sair de lá, mas o produtor de cacau insistirá que se trata de uma ordem. O homem, então, se dirigirá ao João Pedro e fará um pedido. Apanhe o jipe, leve essa moça até Ilhéus e compre uma passagem de volta para ela pro quinto dos infernos, João Pedro. Cravará, que perderá ainda mais a paciência com ela ao saber que a malandra voltou a se encontrar com o Damião. O fazendeiro não vai querer saber de se envergonhice em sua casa e a enxotará do local, sem culpa na consciência. O caçula seguirá a ordem sem nem pestanejar, afinal também não vai com a cara da Eliana. Ele nem pensará muito no que está sendo feito, pois só terá cabeça para uma coisa: vingança. O rapaz chegará a dizer pra Zinha que está louco para acabar com o Egídio, a quem ele jura ter sido responsável pela perda do irmão. Minha vontade é de ir lá agora mesmo, bater na porta daquela miséria e quando ele abrir, fincar-lhe o facão no meio do peito, anunciará ele, furioso. A amiga lembrará que o pai dele terá dito que esse assunto se refere apenas a ele, mas o João a contestará. Enquanto isso, a fazenda do Jequitibá-Rei estará em um silêncio pesado e opressivo, enquanto a noite vem sobre a paisagem rural. A dona patroa caminhará pelo jardim. Sua mente estará agitada por segredos sombrios que há muito tempo haviam sido enterrados, mas agora emergirão à superfície com uma força avassaladora.
A revelação que ela descobrirá será como uma faca afiada e cortará de vez as camadas de mentiras e enganos que envolvem sua vida e seu casamento. O Egídio estará manchado pelo sangue de um crime horrível, pela perda do José Venâncio. Só que dessa vez será descoberto de vez. Com o coração pesado, a dona patroa decidirá que não podia mais esconder a verdade. Ela então fará de tudo e até confrontará o Egídio e, mais importante, protegerá sua filha do terrível segredo que ela irá revelar. A mulher irá ao encontro da Sandra e no jardim da casa de Dona Jacutinga, a dona patroa se assentará ao lado da ex do João Pedro em um banco de pedra. Sandra, minha filha, algo que eu preciso te contar. Algo que vai mudar tudo o que você pensa sobre seu pai. Você vai saber que ele não é só um homem ruim, ele é ainda pior que o pai dele, dirá a mulher. A Sandra olhará para a mãe com os olhos cheios de preocupação e confusão e apreensiva perguntará à dona patroa o que está acontecendo que ela não está sabendo e o que ela quer revelar. A dona patroa respirará fundo e tentará reunir toda a coragem que tem dentro de si. Foi seu pai, Egídio, quem tirou a vida de José Venâncio, o irmão do João Pedro. Minha Nossa Senhora, dirá ela. A Sandra ficará chocada com a revelação e ficará até mesmo incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Isso não pode ser verdade, mãe. O painho não chegaria tão longe. Não chegaria, mãe. Ave Maria, isso tudo é culpa minha então. Foi porque eu não quis ir embora com ele, dirá a mocinha. A dona patroa falará com tristeza, que sabe o quanto é difícil aceitar, mas dirá ainda que tem provas irrefutáveis do crime e que está pensando seriamente em entregar tudo por Inocêncio. E dirá que a garota não tem culpa nenhuma. O Egídio, seu pai, ele cometeu esse ato terrível por vingança, por ódio. E agora, nós precisamos fazer alguma coisa para impedir que ele cause mais danos, minha filha. Porque hoje ainda ele jurou para mim que tiraria a vida de um por um dos Inocêncios, dirá a dona patroa. A coitada da Sandra sentirá uma mistura de choque, raiva e desespero em seu peito. E o mundo dela vai cair, já que ela saberá que não terá como ir atrás do João, justamente por ela ser culpada de tudo que aconteceu. Mas com o intuito de conquistar a confiança do fazendeiro, a Sandra perguntará à mãe o que elas podem fazer e dirá que está disposta a dar cabo no próprio pai só para detê-lo. Vamos falar com o João Pedro. Ele é irmão do José Venâncio. Ele deve estar se culpando, mas junto podemos armar uma armadilha pro seu pai, filha, e garantir que ele pague pelo que ele fez e que ele nunca mais nos faça mal, dirá a esposa do Crápula. Horas depois, o João Pedro estará reunido com a Sandra e a dona patroa, e os três planejarão os detalhes de sua armadilha. Eles saberão que não será fácil, mas estarão dispostos a arriscar tudo para garantir que a verdade prevalecesse e que a justiça seja feita. Enquanto a noite avançava, o plano se desenrolará lentamente. Cada detalhe será meticulosamente planejado, cada movimento calculado para garantir o sucesso da tramóia. Mas o João fará somente um adendo. Olha, painho não pode nem sonhar que estamos fazendo isso. Se ele saber, ele vai acabar comigo. Ele me disse que isso era assunto dele, mas ele estava enganado. O mano Venâncio estava comigo e não com ele, dirá o rapaz. Finalmente, chegará a hora de colocar o plano em prática. A Sandra e o João se esgueirarão pela fazenda. Seus corações baterão freneticamente em seus peitos enquanto se aproximam da casa onde o Egídio estava descansando. Com as mãos trêmulas, a Sandra abrirá a porta da casa e entrará sorrateiramente, seguida pelo João. Eles encontrarão o Egídio dormindo profundamente em sua cama. Seu rosto estará tranquilo e inocente. O homem terá dormido aliviado por ter dado cabo no primeiro rival, mas mal saberá ele do destino que o aguarda.
Com um olhar determinado, o João Pedro se aproximará da cama e o rapaz estará com a faca reluzindo em sua mão. A Sandra segurará a respiração. Seu coração baterá alto, que parecerá ensurdecer em seus ouvidos. Mas então, antes que o João pudesse dar o golpe fatal, o Egídio abrirá os olhos e olhará diretamente para ele, um sorriso malicioso se formando em seus lábios. Ah, então vocês vieram me encontrar e eu tava esperando por vocês, dirá o safado. A Sandra e o João Pedro recuarão na hora, horrorizados com a revelação. Eles haviam caído em uma armadilha e agora estarão nas mãos do safado do Egídio. Agora vamos conversar sobre o que vamos fazer com vocês, meus queridos, dirá o Crápula. No outro dia, na fazenda do Inocêncio, a Ritinha descobrirá uma coisa. A mulher ficará uma fera quando esfregarem a traição do Damião em sua cara. A perda do Venâncio é o que trará à tona que a ex-mulher dele não pode voltar à fazenda porque lhe botou um par de chifres. Em uma conversa com a Inácia, a jovem afirmará que não abandonará o marido justamente para não entregá-lo de bandeja a Eliana. Ela ainda ameaçará de dar uma surra daquelas na dondoca. Pois eu vou mostrar pra ela qual que é o lugar dela. Vem aqui, rouba meu marido e ainda faz essa zona toda? Ah, mas ela vai ver, dirá a Ritinha. A Inácia aconselhará a filha a desistir do casamento com o peão. Ela também afirmará que a Ritinha não ficará sozinha e que terá ela como consolo. Mas a garota não seguirá os conselhos da mãe. Pelo contrário, ela escolherá dar o troco na mesma moeda, o que deixará a Inácia com medo de que uma nova desgraça aconteça. Tudo começará quando José Inocêncio contar ao Bento o motivo de ter expulsado a Eliana. A Ritinha chegará bem no momento que ele falar que a madame pagou o chifre que tomou do Venâncio. Ela mais Damião enfeitar a cabeça de teu irmão, dirá o coronel. A empregada ouvirá a frase e irá para a cozinha do casarão nervosa. Ela começará a chorar e a bufar de raiva diante da Inácia. Minha vontade ia até lá no Rio de Janeiro e picar-lhe a cara daquela muma, soltará a jovem, que completará que enfiará a mão na rival se ela aparecer de novo na fazenda. E se ela me tiver a pachorra de voltar amanhã, quem vai se embora dessa casa sou eu, declarará. A Inácia falará que ela não estava cega e tinha noção do que estava acontecendo. A Ritinha reclamará de todos saberem da traição e ninguém fala nada. A Inácia afirmará que ela tem de ficar brava com o marido sem vergonha e lembrará que a Eliana ainda era casada, mas o marido já morava com outra. E aquela galega da miséria não tinha nada que vir dar em cima do meu, esbravejará a Ritinha. É, até porque Damião não deve ter feito nada, né? O pobre devia de estar lá, quieto no canto dele, e ela foi lhe atentar, não é? Provocará a veterana. Em seguida, a Inácia aconselhará a filha a recomeçar sua vida sem ele para poder conhecer um homem bom. E vou entregar ele de bandeja para outra? Nesse caso eu prefiro é pagar com a mesma moeda. Tô pensando em aceitar agrado do doutor Zé Augusto, que ele me faz, aí eu quero ver, adiantará a Ritinha. A essa altura, o médico terá ido ao Rio de Janeiro para dar a notícia da morte do irmão a Buba. Na volta, ele será surpreendido pela Ritinha, que lhe tascará um beijão. Enquanto isso, na fazenda do Crápula do Egídio, a Sandra e o João perceberão que caíram numa armadilha do safado e sentirão o perigo iminente. Eles trocarão um olhar de determinação, prontos para lutar pela própria sobrevivência. Mas antes que pudessem reagir, a porta da casa se abrirá com um estrondo e uma figura imponente aparecerá. Será o Inocêncio, o patriarca da família, cujo rosto estará marcado pela determinação e fúria do luto que estava sentindo. Pois solte meu filho, Egídio,
chega de tocaia e mentiras. É hora de você enfrentar as consequências de seus atos. E eu não te dei cabo até hoje porque você não era capaz de fazer o que seu painho fazia. Hoje eu sei que você é um monstro, ainda pior, pois pra mim só tem uma solução. Eu vou acabar com você agora, dirá o ricaço, que levantará sua espingarda e apertará o gatilho. E agora, você gostaria que o Egídio pagasse com a sua vida pelo que fez com o Venâncio? Sim ou não? E o Venâncio, ele deveria ter sobrevivido ao tiro ou merecia isso que aconteceu? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo pra você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.